Olá, hoje nós vamos falar do realismo. O realismo ele vai ter como data inicial aqui no Brasil o ano de 1881. Neste ano, duas obras importantíssimas foram publicadas. A primeira, que deu início ao realismo propriamente dito, foi a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esta obra, considerada uma obra clássica, Machado, ele é indiscutivelmente o maior prosador da nossa literatura, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o patrono perpétuo da Academia Brasileira de Letras. Este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é considerado uma das 100 essenciais obras da literatura universal. Ao lado de Memórias Póstumas, nós vamos ter O Mulato, do maranhense Aloísio de Azevedo. Este escritor que realmente sacudiu São Luís do Maranhão com sua crítica mordaz, com sua visão anticlerical, com sua crítica à hipocrisia da sociedade de São Luís do Maranhão. Esses dois livros vão dar início a um dos mais fecundos movimentos literários da nossa literatura. É importante não esquecermos que na Europa nós vamos viver momentos de crises. De um lado, uma riqueza bastante grande de uns e do outro lado, uma miséria absoluta. Vamos ter grandes avanços tecnológicos, a tecnologia, o telégrafo, encurtando distância, os meios de transportes, eles se desenvolvendo cada vez mais. Nós vamos ter a ciência num crescente impressionante. O evolucionismo de Charles Darwin. Nós vamos ter a química, a biologia, a psicologia. No aspecto filosófico, não podemos deixar de frisar o positivismo de Augusto Comte. A crença que a ciência ela responderia a todas as nossas indagações. O positivismo de Augusto Comte, ele está eternizado no lema da bandeira nacional, ordem e progresso. Vamos ter ao lado desse positivismo o determinismo de Taine. O homem sendo analisado mediante 3 fatores. O homem, produto do meio, do momento e da raça. Então, no aspecto político, vamos ter uma postura republicana, antimonárquica. Os escritores, eles terão uma postura anti-burguesa. Por quê? Porque a proposta é mostrar a realidade tal qual ela é. Não mais voltar para o passado, para o exótico. Não mais voltar para o peculiar, mas sim trabalhar temáticas universais. O adultério, a corrupção, a exploração do homem pelo próprio homem. É importante você observar as sábias palavras do grande escritor, crítico e pessimista social português, contemporâneo de Machado de Assis, Eça de Queiroz. Assim, ele se posiciona. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. A literatura realista procura analisar a nova organização social e econômica, detectando suas causas e denunciando suas consequências. É importante frisarmos que a Revolução Industrial transformou a face da Europa e trouxe consigo a urgência de uma nova estética, capaz de refletir esse processo. O realismo responderá a essa necessidade. E para falar sobre a Revolução Industrial, eu vou convidar o meu amigo Ricardo Carvalho para brilhantar essa nossa aula. É bom a gente lembrar que a Revolução Industrial é o processo natural de evolução do capitalismo, que em última instância substituiu a força motriz humana pela força das máquinas. Claro que com consequências muito importantes na área econômica, política, cultural, religiosa e até mesmo ideológica. A Revolução Industrial ela é filha da Revolução Comercial, da grande expansão marítimo-comercial, que trouxe, além de grandes centros fornecedores de matéria-prima, trouxe mercados consumidores, estimulou o conceito mercantilista de balança comercial favorável e colocou a burguesia no comando político, no comando econômico. Lembrem-se que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial.
A Inglaterra tinha uma estrutura religiosa protestante, a Inglaterra, além disso, tinha uma estrutura naval primorosa, um governo liberal, a Inglaterra investiu em artigos populares e de grande aceitação no mercado mundial. Além disso, a velha aristocracia inglesa se transformou num tipo de nobreza mais aburguesada, produzindo para o capitalismo. Nós temos 3 revoluções industriais. A primeira revolução, que vai de meados do século XVIII até mais ou menos meados do século XIX. A principal força motriz foi a energia a vapor, com acontecimentos importantes como a metalurgia, como a indústria têxtil. A segunda revolução industrial, que teve seu foco nos Estados Unidos, a época do Fordismo, a época do desenvolvimento das grandes estruturas de navegação, de transporte e, ao mesmo tempo, de comunicações. E a terceira revolução industrial, onde predominou a alta tecnologia e a robótica, e a gente tem o Japão como grande centro. Com você, Zé. Valeu, Rick. Mais uma vez, você sempre surpreendendo. Mas, como falávamos do realismo e do naturalismo, não podemos dizer que são 2 escolas literárias distintas. Elas têm traços comuns. A objetividade, o antropocentrismo, essa visão bastante realista da sociedade, mas é bem importante frisarmos que nem toda obra realista pode ser considerada naturalista. No entanto, toda obra naturalista, ela é realista. Por quê? Porque o naturalismo é o realismo pintado com tintas fortes. O naturalismo é o realismo levado às raias da ciência. Então nós vamos ter como principal expoente do realismo Machado de Assis, que inicia sua carreira com obras da chamada fase de amadurecimento. Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição. E como principal expoente do naturalismo, nós vamos ter Aloísio de Azevedo. O autor que escreveu concomitantemente obras românticas e obras naturalistas. Ele é considerado o primeiro escritor da literatura brasileira a ganhar o pão com o suor do seu rosto e o seu trabalho, obviamente, intelectual. Aloísio de Azevedo escreverá romances espetaculares como Casa de Pensão e a formidável obra O Cortiço, que é considerado o clássico da literatura naturalista aqui no nosso país. Ao lado desses 2 escritores, nós vamos ter o romance complexo, o Ateneu, de Raul Dávila Pompeia. Este livro é um livro chamado de impressionista. É uma obra que tem traços autobiográficos. Raul Pompeia, que teve um trágico fim. Ele vai acabar se matando na noite de Natal. Então, meus amigos, é importante não esquecermos que Machado de Assis, principal expoente do realismo. Aloísio de Azevedo, principal expoente do naturalismo. E esse escritor que está oscilando, Raul Dávila Pompeia. Mais uma vez, uma boa prova para vocês e muita atenção na hora da prova.